primeira coisa que eu gostaria de dizer é que a responsabilidade pela administração da política de transporte na cidade é exatamente do município. Não é? E eu não sei também porque Cargas d'Água, na cidade do Rio de Janeiro, oferece o pior tipo de transporte por ônibus aos seus moradores. Não é? Você anda aí em qualquer uma outra cidade da dimensão, do porte da nossa, então você encontra realmente aquele transporte oferecido com qualidade, ou seja, onde a pontualidade esteja presente para servir os usuários, a questão da segurança, a questão do conforto e, acima de tudo, a questão do preço acessível, né? Então, aqui na cidade do Rio de Janeiro, a leitura que você pode fazer a respeito disto daí reside exatamente numa relação promíscua que existe entre executivo e empresas de ônibus, entre maioria dos membros do legislativo e empresas de ônibus. E isto é de longa data, não é? Então, realmente, é assim, quem define a política de transporte da cidade do Rio de Janeiro é a FETransport, que nada mais nada menos é do que a Federação dos Sindicatos de Transportes do Estado do Rio de Janeiro. Então, o Executivo Municipal, que é a Prefeitura, não tem o menor controle, haja vista que recentemente o prefeito deu uma declaração falando do lucro das empresas de ônibus que era X, e na mesma matéria havia uma informação dos empresários dizendo que o lucro era outro, e entre um e outro havia uma diferença de 7,7 milhões. Quer dizer, os empresários deram lucro maior do que o executivo. Então, realmente é um negócio meio complicado. A ausência total do executivo, né? A FETransport fazendo o que bem entender e quiser. Há um amparo dessas pessoas no Instituto da Impunidade, e por aí realmente quem está pagando um preço altíssimo, porque o custo é muito alto, é exatamente o morador, o usuário de transporte na cidade do Rio de Janeiro. É isso que tem acontecido. Sim. Maravilha. Você foi o vereador que propôs a CPI e não pôde presidi-la, como é de costume. Nitidamente houve uma tentativa de fazer a CPI não funcionar. Quem está por trás dessa movimentação? Quais são os interesses em jogo? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que aqui nós temos uma dificuldade, como partido de oposição, nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir a aprovação de uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, esta comissão parlamentar de inquérito, ela só saiu por causa das manifestações de ruas. Essas manifestações de rua, nos seus desdobramentos, que foi um dia um grupo de pessoas irem às portas do Tribunal de Contas do município, e eles diziam que depois de lá eles viriam para a Câmara de Vereadores, e realmente isso assustou os vereadores aqui, e nesse susto fez com que a gente conseguisse o número de assinaturas que permitisse a gente protocolar, e protocolado, então isso a mesa diretora, que poderia deferir ou não, e deferiu. E aí passa-se o passo seguinte, que é a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora o que acontece é o seguinte: bom, primeiro, não está no regimento interno, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, não consta no regimento interno que quem preside a CPI é quem é o proponente. Entretanto, usualmente, no parlamento brasileiro, a pessoa que propõe, porque quem propõe é quem demonstra exatamente todo o interesse em apurar aquilo que tem como fato determinado, que justifica exatamente a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, fui eu quem apresentei, e o fato determinado para justificar foi um relatório do Tribunal de Contas do município de 2010, e neste relatório, por exemplo, aponta várias ilegalidades e irregularidades numa licitação que aconteceu na época, inclusive dizendo que havia fortes indícios de cartel no processo licitatório. Então isso foi o fato determinado. Com isso daí, primeiro é bom também a gente afirmar que nós trabalhamos há muitos anos a política de transporte como mandato nesta casa. Nós temos uma familiaridade com este assunto.
Então aproveitamos, realmente foi uma oportunidade que surgiu, as manifestações de ruas, tinha o fato determinado, então vamos colocar uma CPI. Com a CPI, o que a gente está querendo? Abrir a famosa caixa preta que ninguém consegue abrir. Então nós queremos abrir essa caixa preta. E essa caixa preta, como é que a gente pretende fazer a abertura dela? Primeiro, exatamente, procurar saber como é que opera o fluxo financeiro das empresas de ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Segundo, como é que opera a fiscalização do Executivo sobre os serviços prestados por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Terceiro, esse negócio da cartelização no processo licitatório de 2010. Quarto, exatamente, uma avaliação assim, pente fino da planilha de custos, que é exatamente o que vai definir a fixação do preço da passagem. E também vamos entrar automaticamente nas relações trabalhistas que existem dentro dessas empresas e os seus funcionários, motoristas, ajudantes, cobradores, que realmente a gente tem muitas reclamações ouvidas, né? Então, este é o objetivo. É claro que o que se fez realmente, eu acho que foi uma provocação. Provocação essa que funciona muito como uma agressão à sociedade carioca. O que é? É o presidente fazer a solicitação aos partidos para que indique o nome dos membros que irão constituir a comissão, ser indicado 4 nomes que não subscreveram o pedido de CPI. Eu acho que isso daí é uma certa provocação. Segundo, uma outra provocação é que depois deles indicados andaram dando declarações, como por exemplo o professor Washington, vereador, né? Então disse: pouca coisa ao que se apurar nesta CPI em relação aos serviços prestados por ônibus na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o presidente, que é o Chiquinho Brazão, declarou que essa CPI nós vamos discutir mesmo a questão da neurose urbana provocada pelos engarrafamentos. Não existe monopólio de empresa na cidade do Rio de Janeiro, isso aqui. A terceira provocação foi Jorginho, esse que é um outro vereador, que disse que não tem familiaridade com a questão do transporte, mas que ele queria participar para aprender. Quer dizer, ou seja, isso daí funciona mais ou menos como se fosse uma cusparada na cara da sociedade carioca, entendeu? E é por isso que tem toda essa indignação. E a provocação maior e última é exatamente dentre esses 4 membros, né, contrários à criação da CPI, um deles ser presidente e o outro ser relator. Aí realmente fecha um ciclo onde você vê que tem alguma coisa no ar além dos aviões de carreira. Fala mais disso, Leomar, desse rumo da CPI, como é que você está agora, assim? Quais são os... O que está acontecendo agora? Bom, quando nós apresentamos a proposta de criação da CPI, que ela foi deferida, a partir de então nós começamos a nos preparar para conduzir, digamos, os trabalhos com muita seriedade, muita responsabilidade e com uma certa competência. Então nós começamos a buscar todo o material que a gente pudesse ter nas mãos para início, digamos, de um trabalho nosso. Então, nós fizemos, durante o recesso, trabalhamos o mês inteiro, toda a nossa equipe, e conseguimos não só trazer para as nossas mãos bastante material, conseguimos fazer algumas visitas em busca de parcerias, tanto na academia como em algumas instituições, como sindicatos, por exemplo, né? E também a elaboração de um plano de trabalho, né? Por quê? Porque uma CPI, a primeira coisa que você faz é os membros sentarem-se à mesa e discutir o plano de trabalho. Né? Como é que a gente vai proceder para instalar, para conduzir, fazer as audiências públicas, como que nós vamos proceder? Então, isso daí passa por a gente, como comissão parlamentar de inquérito, igual a essa, desse porte. Então a gente tem que ter instalações, tem que ter servidores aqui à disposição, tem que ter equipamentos, ou seja, temos que ter digamos, recursos, né, materiais
e também recursos humanos. Os recursos humanos a gente começa a adquirir através de requisições que a Comissão Parlamentar de Inquérito começa a fazer, solicitando 2 técnicos do Tribunal de Contas do município para participar, nos auxiliar, a COP, por exemplo, solicitar para vir lá 2 pessoas nos auxiliar, 2 professores. O Tribunal de Contas do Estado, um promotor. O Tribunal, Ministério Público Federal, Ministério Público. Ou seja, tem aí todo muito trabalho a ser feito, porque quando a gente tiver tudo isto nas mãos, então chegou a hora da gente dizer, bom, agora vamos definir quem que a gente vai ouvir em primeira mão, né? Aí vamos chamar as pessoas exatamente para a gente fazer a busca de informações dessas pessoas. Às vezes a gente ouve uma pessoa, o depoimento dessa pessoa nos remete a uma necessidade de ouvir uma outra pessoa que não estava prevista. Ou seja, é um trabalho, nós temos 120 dias, ou podemos ter uma prorrogação de 60, 180 dias, eu acho que dá esse espaço de tempo para a gente fazer um trabalho sério, responsável e dar uma resposta positiva à sociedade em relação à abertura da caixa preta de transporte da cidade do Rio de Janeiro. Ótimo, para finalizar aqui agora, assim, a presidência da CPI, como eu disse antes, foi tirada de um vereador comprometido com as lutas populares, você, e foi dada a um vereador que suspeita de envolvimento até com a milícia. A população não aceitou o golpe quieta e ocupou a Câmara. Como você vê essa ocupação? Eu vejo essa ocupação como uma manifestação, entendeu? De quem se sente prejudicado, de quem se sente explorado, de quem se sente muito maltratado pelo poder público, não é? Quer dizer, o direito de manifestação é qualquer Estado democrático de direito, e isto é fato, não é? É verdade, não é? E, inclusive, eu sempre afirmei, inclusive na tribuna desta casa, que está na hora de parar e a gente começar a fazer uma reflexão do que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no nosso país. Quer dizer, aqui na casa, determinadas votações, realmente o resultado tem sido contra os interesses da população, tem sido contra os interesses da cidade, privilegiando interesses de grupos econômicos, entendeu? E etc. Então, o que você registra é exatamente um divórcio enorme entre aqueles que estão aqui participando do Legislativo Municipal, no seu trabalho de elaboração legislativa, no seu trabalho de fiscalização do Executivo. Há um divórcio entre as ações e atitudes dessas pessoas e a sociedade que está lá fora exigindo uma outra coisa, um outro tipo de atitude, uma outra postura totalmente diferente. Então é claro que chega uma hora onde há um esgotamento de quem está lá fora, e o esgotamento por conta, é como se fosse uma gota que fizesse extrapolar. Aliás, eu sempre falo o seguinte, era um dique, entendeu? Com demandas reprimidas as mais diversas possíveis. Esse dique se rompe, e ao romper, aí é uma verdadeira avalanche. As manifestações que aconteceram nas ruas, esses movimentos de ocupação aqui na Câmara ou em qualquer outro lugar, ou seja, é legítimo. Quer dizer, muda-se a forma como tem se trabalhado a política com P minúsculo, e aí, é claro, eles estão exigindo nada mais nada menos de que a política exista, mas que seja feita com P maiúsculo.